Todos são crentes aí? Amém? Estava esperançoso que tivesse pelo menos alguém que não fosse crente. Aleluia. Então Deus é bom. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é que faz todas as coisas. Ele é que liberta. Ele é o que salva. É Ele que leva para o céu. Aleluia. Amados, vamos abrir as Escrituras em Lucas 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Todos acharam? Amém? Vamos ficar de pé para ler só um texto. Aleluia. Não percamos de maneira alguma os bons costumes. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o Filho do Homem, versículo 10 do capítulo 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Repitam comigo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cadê os salvos daqui? Oh, aleluia. Podem vos assentar. Eu tenho certeza que o Espírito que usou o pregador de ontem, usou o pregador de hoje e continuará usando. A palavra de Deus, ela não volta vazia de maneira alguma. Eu tenho certeza que esta palavra é para os que estão aqui, porque todos nós já recebemos salvação da parte de Deus. E eu tenho certeza que Deus, esta noite, vai continuar falando conosco. Aleluia. O interessante desta palavra é que Jesus fala do caráter da sua obra e de seu ministério, porque o Filho do Homem, se tratando dele mesmo, veio buscar e salvar o perdido. O interessante é que antes de Jesus começar o seu ministério, havia um homem no rio, às margens do rio Jordão, chamado João Batista, e ele começava a pregar para que o povo se arrependesse. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele chamava o povo ao arrependimento e exortava para que o povo se endireitasse. O interessante é que ele falava: olha, eu não sou o Cristo de maneira alguma, ele virá, porque ele é antes de mim. Perguntaram a respeito do Cristo e ele falou: eu não sou o Cristo. Mas ele falava para o povo: olha, se arrependo, sua raça de víboras, suas caninanas, suas jararacas, suas caninanas, aleluia, sua cascavel. Mas teve um momento que ele olhou para o homem e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não viu um bicho peçonhento não, mas ele viu um ser, aleluia, tão maravilhoso. Ele viu o Cordeiro de Deus que estava a tirar o pecado do mundo. Eita Deus! E Jesus começou a andar por toda
as cercanias da Galileia, Emaús e toda a localidade. Ele andava a pregar o arrependimento também, a pregar o evangelho. O interessante é que em Lucas capítulo 19, ele fala bem, aleluia, a respeito de um homem, a respeito do que aconteceu na vida de um homem chamado Zaqueu. E não é de admirar que, assim como Zaqueu, todos nós precisamos de, aleluia, conhecer o plano de Deus para nossas vidas. Porque Deus amou e Deus continua amando. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê. Todo o que nele crer não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna. E quem tem a esperança de vida eterna, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque Ele é o Deus que dá vida eterna. Aleluia. O interessante, amados, de tudo isso é que, além de ele amar, ele traçou um plano, um projeto para os homens, um projeto para a humanidade perversa, aleluia, que já estava a passos largos indo para a destruição. Mas Deus viu todos como ovelhas que não tinham pastor, mas o Senhor os amou, assim como tem nos amado. Aleluia, Deus. E o interessante que o Senhor, Ele fez de tudo e faz de tudo para nos deixar bem próximo deste amor, porque o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é eterno, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é fiel, o amor de Deus está em Jesus Cristo. Aleluia. O interessante é que, assim como existe leis que regem todas as coisas físicas, as coisas terrenas, existe também leis que regem as coisas espirituais. Traçando Deus este plano para a humanidade e amando Deus a humanidade de uma tal forma, enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, aleluia, nascido no período da lei, para que pela lei ele fosse sacrificado e na lei ele pagasse a dívida contrária a cada um de nós. Porque havia uma dívida contrária, não era dívida de real, não era dívida de ouro, não era dívida de prata, mas era uma dívida de que um homem desobedeceu, e quando ele desobedeceu, ele se separou de Deus, e quando ele se separou de Deus, ele tornou toda a humanidade morta, porque está escrito: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a Sagrada Escritura diz que Jesus, aleluia, estava reconciliando nós, aleluia, estava se reconciliando consigo mesmo, porque nós não tínhamos capacidade de maneira alguma de nos reconciliarmos com Deus. Aleluia. O segundo ponto, aleluia, a ser abordado aqui, é que o homem é pecador. E sendo o homem pecador, aleluia, ele não tinha a capacidade, não tem a capacidade de experimentar este relacionamento, este amor e este plano de Deus. Mas a única possibilidade que havia ou que há do homem provar,
aleluia, deste amor e deste relacionamento íntimo com Deus, é se achegando mais a Jesus. É tanto que quando Zaqueu se depara com a realidade de que ele, mesmo sendo um homem que tinha tudo que um homem hoje em dia almeja, há homens que almejam riquezas, há homens que almejam, aleluia, bens materiais. E Zaqueu, ele tinha tudo isso, ele tinha muita riqueza, ele tinha bens materiais, mas algo lhe faltava. Algo lhe faltava, porque o relacionamento de Deus, aleluia, na verdade o relacionamento de Zaqueu para com Deus não era nada bom. Imagine com seus irmãos compatriotas. Ele era tido como uma pessoa não querida, porque traíra os seus irmãos sendo coletor de impostos. E ele não era um simples coletor de impostos, ele era o maioral, ele era chefe do coletor de impostos. Ele era um homem da alta, pode-se dizer assim. Se fosse hoje, teria tudo ao seu dispor. Uma SW4, um grande apartamento ou sítio onde ele quisesse e bastante dinheiro. Mas além dele trair a própria pátria e trair o próprio Deus, extorquindo seus irmãos, porque ele cobrava muito além do que lhe era devido, ele não era bem quisto pelos demais. E isso tornava ele uma pessoa só. Sabe o que é um homem se tornar só? Por mais que ele tivesse tudo nas suas mãos, ele não teria amigos, não teria parentes ao seu lado, porque os seus próprios parentes não queriam conversa com ele. Mas ele ficou sabendo de algo que estava acontecendo nas cercanias de Jericó. Ele ficou sabendo de um homem chamado Jesus, de um homem que estava fazendo a diferença, que um homem que era diferente dos demais fariseus, dos demais saduceus. Era um homem que não andava pregando, aleluia, coisa vã, não. Não era um homem que andava orando nas praças para que o povo olhasse para ele, não. Mas era um homem que quando andava ele fazia diferença. O coxo, ao perceber a sua presença, ao ser tocado por ele, começava a andar. O cego, ao ser tocado, começava a enxergar. O leproso era sarado. E o evangelho era pregado por toda a região. Era a diferença de Jesus Cristo. É isso que nós devemos ter, esta diferença, porque nós temos algo de diferente em nós. Nós temos o Espírito de Jesus Cristo em nossas vidas. Aleluia. Para fazer a diferença nesses últimos dias. Para fazer a diferença na rua. Para fazer a diferença não só em casa, mas para fazer a diferença no colégio, para fazer a diferença no trabalho, para fazer a diferença aonde nós formos, o povo dizer assim: algo tem de diferente neste povo, algo tem de diferente neste povo. Sabe o que é? O Espírito de Jesus Cristo. O mesmo Espírito que andava com Jesus, o mesmo Espírito que enchia Jesus, é o mesmo Espírito que está em nós. E este homem chamado Zaqueu, ele sentiu uma necessidade, conhecer Jesus. Quantos aqui conhecem Jesus de ouvir falar?
Quantos aqui conhecem Jesus de distante, de longe? Mas quantos aqui estão dispostos de se aproximar de Jesus, ao ponto de Jesus dizer assim: vem, eu quero ter contigo, eu quero te conhecer, eu quero ser íntimo teu, eu quero ser teu amigo, eu não quero só ser o teu Deus, eu não quero só ser o teu Senhor, mas eu quero quero ter amizade contigo. Quantos aqui têm amizade com Deus? Quantos aqui têm amizade com o Espírito Santo? Quantos aqui têm amizade com o Senhor Jesus? Começa a glorificar, começa a glorificar, começa a glorificar, porque esse Espírito é o mesmo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito é o que levanta, este mesmo Espírito é o que enche, este mesmo Espírito é o que capacita, este mesmo Espírito é o que levanta, este mesmo Espírito é que enche. É o que batiza com o Espírito, é Jesus, é Ele, é Ele. O terceiro ponto aqui, como já frisei, que nós precisamos de Jesus Cristo. Mas a maneira de como precisamos de Jesus Cristo é que temos que estar atentos. Porque muitas vezes nós queremos Jesus Cristo da nossa forma. Nós queremos que Jesus Cristo venha direcionar a nossa vida a quilômetros. Muitas vezes prevalece o nosso ego, muitas vezes prevalece a nossa vontade e não a vontade de Deus. Às vezes você quer ser usado por Deus da sua forma. Aleluia. Eu me lembro do relato aqui do pastor Josimar, que ele falou algo muito interessante, para que nós não venhamos de maneira alguma fazer da mesma forma. Porque o pastor Josimar falou assim: eu quero ser usado por Deus. Mas ele queria ser usado por Deus dentro da igreja. E da sua forma, não da forma como Deus queria. E a priori, Deus usou. Mas com o tempo, Deus não usou mais, porque não era da forma que Deus queria usá-lo. Deus queria que ele fosse usado fora, para outras pessoas, não só para os membros da igreja, não só para os congregados. Muitas vezes nós queremos ser usados dentro da igreja, para ministrar dentro da igreja, mas Deus quer nos usar, amados irmãos, da Praia da Baleia, para nós pregarmos o Evangelho e sermos usados lá fora, porque usado aqui é muito fácil. Orar por um irmão que já está cheio, que bem nós fazemos. Orar por um irmão que já está bem, o que é que fazemos demais? Nós temos que pregar o Evangelho lá fora e avisar as pessoas lá fora: olha, eu creio num Deus Todo-Poderoso, que pode mudar e modificar a tua vida, pode modificar a tua forma de ser. Aleluia, pode te libertar desta condição de pecado. Aleluia. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. Houve um momento, amados irmãos, que achava eu que estava bem perto de Deus, estando distante, e eu não era crente. Mas um dia um homem cheio do poder de Deus, ele não falava palavras coloquiais, eu não falava muito bem as palavras que muitos pregadores falavam. Mas uma coisa ele falou: olha, meu irmão, se arrependa e vá para os braços de Jesus Cristo. Deixe de ser brinquedo do diabo,
porque Deus tem algo para a tua vida. Aquele homem, amados irmãos, ele não pregou um texto rebuscado. Ele pegou apenas um texto lá em Apocalipse. Mas este texto me deixou intrigado. E eu vi que a única possibilidade que eu tinha de viver uma vida plena, uma vida eterna, é se eu fosse para os braços de Jesus. Se eu fosse para perto de Jesus. Porque Jesus é diferente dos demais. Isso foi o primordial para a vida minha, assim também como foi para Zaqueu. Porque se eu não tivesse tomado a decisão, talvez já estaria morto. Talvez alguém já ouviria falar de mim só por as histórias. Lembra daquele moreninho lá, pequenininho? Morreu. Morreu porque fez muito que não agradava a Deus. Mas um dia, este homem que pregou para mim, a palavra de Deus foi ao meu coração. E quando foi ao meu coração, fez algo de diferente, que eu chorava e almejava pela presença de Deus, pelo perdão de Deus na minha vida. E eu disse: Jesus, eu te quero. Jesus, eu anelo por ti. Jesus, eu anseio por ti. Eu quero este Jesus que é diferente. Eu quero este Jesus dos crentes. Aleluia. Nós temos que ter isto em mente, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo, para que, como Jesus, nós impactarmos as pessoas lá de fora. Porque se nós não estiver cheio para impactar os lá de fora, não vai adiantar nós estarmos toda vez aqui, achando que estamos agradando a Deus, desagradando. Aleluia. Deus é tremendo. Eu quero dar aqui o último ponto, para daqui a pouco a gente começar a orar. É de que Jesus, quando se deparou com aquele homem chamado Zaqueu, independente de quem ele era, se era um contraventor, um ladrão, um traidor, mas Jesus viu que o seu coração estava sedento pela sua presença. Quem tem aqui o coração sedento pela presença? Quem tem aqui o coração sedento, aleluia, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, porque esta graça de Deus, este poder é que fará a diferença em mim e em você, porque se esse Espírito, se esta presença não fizer a diferença, meu irmão, você está perdendo tempo aqui dentro. Aleluia. Eu quero falar algo aqui, que quando Deus nos faz promessa, Ele cumpre. Mesmo nós achando impossível. A promessa de Deus para Zaqueu é de salvação, era de salvação, foi de salvação. E o Senhor cumpriu. Porque houve arrependimento da parte de Zaqueu. Ele viu que não havia possibilidade dele ter relacionamento com Deus sem que ele passasse por Jesus. É tanto que ele se arrependeu e disse: Senhor, eu darei a metade aos pobres, se alguma coisa tenho defraudado, restituirei 4 vezes mais. E Jesus olhou para ele e disse assim: olha, hoje houve salvação na casa de Israel, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus, veio salvar e buscar o perdido. Aleluia. Ele veio nos buscar, amados irmãos. Ele veio nos buscar, amados irmãos. Eu me lembro de uma promessa, logo no começo da minha fé, com 2 ou 3 anos de fé, mais ou menos.
Um diácono que ninguém daria assim nada por ele, chamado diácono Cleuto, chegou para mim e começou a profetizar, dizendo: o Senhor te levará para outros lugares, para aqui e para acolá. Às vezes a gente nem mesmo acredita. Mas Deus, Ele cumpre a sua promessa. Ele tem um tempo para cumprir a sua promessa. Amados, até meus 25 ou 26 anos eu me lembro que eu não viajei muito. Mas em 2 anos eu viajei mais do que em 20 e poucos anos da minha vida. Aleluia! Mas não é para fazer turismo não, é para fazer a obra de Deus. É para fazer a vontade de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou, para encher, para fazer a diferença, encher para fazer a sua vontade, encher para fazer a sua obra. Aleluia, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Aleluia, assim como está escrito na palavra de Deus e falou o apóstolo Paulo, Romanos 1,16. Nós não devemos nos envergonhar da palavra de Deus. Nós não devemos nos envergonhar do poder de Deus. Nós não devemos nos envergonhar de nada do que Deus tem feito por nós e para nós. Aleluia. Porque tudo que Ele tem feito é por amor. E a palavra de Deus só se cumpre quando nós tomamos posição. E quando nós tomamos posição, aleluia, a palavra de Deus se cumpre. Hoje, mais uma vez, o Senhor me fez lembrar daquilo que Ele tem prometido. Houve tempos, assim como eu tenho certeza que houve tempos na sua vida, amados irmãos, que a luta, a dificuldade foi tão grande que você não via mais solução, nem uma luz no final do túnel. Mas o que resta muitas vezes é a fé e a esperança nas promessas, não só nas promessas, mas no Deus da promessa, que é Jesus Cristo. E Ele fez uma promessa que até hoje Ele cumpre, apesar de que muitas vezes nós nos esquecemos. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito de Deus está conosco todos os dias. O Espírito de Deus está conosco todos os dias. Aleluia! Vamos ficar de pé. Aleluia! O nosso caráter precisa ser moldado segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Aleluia. Porque se nós andarmos segundo a vontade de Deus, o Senhor nos levará para onde Ele quer. Vamos orar, amados irmãos. Eu quero fazer aqui uma pergunta. Todos são batizados com o Espírito Santo? E quem não for batizado com o Espírito Santo, levanta a mão aqui para mim saber. Quem não for batizado com o Espírito Santo, vem para cá, ó, para este lado aqui, para os irmãos orar por você pelo batismo do Espírito Santo. E os demais irmãos que querem renovo, vem para cá, ó. Aqui, batismo com o Espírito Santo. Amados irmãos que estão lá atrás, pode vir para frente.